Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Aqui a gente está batendo um papo com os palestrantes que vieram aqui transformar de alguma forma a vida das pessoas que vieram aqui assistir as palestras, o treinamento, os participantes. E hoje estamos aqui com ele nesse momento. Ele é psicólogo e mestre em filosofia do direito pela UFMG, hipnoterapeuta com reconhecimento nacional, campeão brasileiro e latino-americano de memória, autor dos livros Mentes Brilhantes, Mentes Fantásticas e Mentes Geniais. Especialista em hipnose clínica, neurociência aplicada e técnicas de memorização. Especialista em, referência em desmistificar a hipnose, mostrando aplicações práticas na terapia e no desenvolvimento pessoal. Eu até me perdi um pouco aqui porque o roteiro aqui, as experiências, as práticas, né, do nosso convidado aqui é tão grande aqui, o meu celularzinho é tão pequenininho que eu precisei dar um zoom aqui. Mas seja muito bem-vindo, Alberto. Sobrenome? Delísola. Alberto Delísola. É isso aí, Alberto. Valeu demais, obrigado aí pelo convite do podcast. Está sendo ótimo poder participar do evento de vocês. Principalmente porque, algo que eu falei já para algumas pessoas aqui no evento, eu sinto que Uberaba, dado o tamanho e relevância econômica e cultural que a cidade tem, precisava de eventos como esse. E, infelizmente, quem se interessa por esse tipo de desenvolvimento pessoal acaba tendo que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, aí paga passagem, paga hospedagem. E eu acho muito louvável a gente ter essa experiência aqui em Uberaba, para quem é daqui, é da região, até mesmo quem é de Belo Horizonte, poder participar. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É bom, né, em determinado momento, furar essa bolha, né, Alberto? Porque o pessoal, de certa forma, está muito carente também pelo conhecimento, né? E o pior é que existe essa lenda urbana de que o mineiro não investe em desenvolvimento pessoal. Eu falo isso morando em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte também tem essa sina. Uhum. Apesar de Belo Horizonte ser capital, para a gente ter um evento como esse em Belo Horizonte é desafiador também, porque existe essa ideia de que, não, mas é o paulistano, é o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o carioca, que tem a noção de que o mineiro é mais reservado, não gosta de investir, e gosta sim. E a prova disso é o sucesso que o evento está sendo. Roberto, me explica um pouco melhor essa questão aqui de campeão brasileiro latino-americano de memorização. Como é que funciona isso? O que é o seguinte, quando eu tinha 20 e poucos anos, na verdade eu estava com uns 24 anos, eu comecei a perceber que eu tinha uma memória que era terrível. Era a pior memória do mundo. Eu ia para a faculdade, ia de carro, voltava de ônibus, esqueci o carro na faculdade. Já fez isso, já? Não. Nesse nível? Eu, às vezes, ia para o cinema, eu ia para o shopping, eu não achava o carro, eu tinha que ir para o cinema, porque aí eu ia assistir o filme, eu sabia que depois do filme eu ia achar o carro, porque ia ser o último carro que ia ter lá, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver técnicas de memorização, e ao desenvolver essas técnicas, eu percebi que eu estava melhorando minha qualidade de vida e eu poderia aplicar essas técnicas em competições. E aí a gente tem todo ano o Campeonato Mundial de Memória, comecei a treinar. Em 2007, eu fui no campeonato, quebrei o recorde latino-americano de memorização de cartas de baralho, memorizar a sequência de cartas de baralho. E desde então eu tenho feito participações nos programas de televisão, Caldeirão do Hulk, Fantástico, o programa do Jô, esses programas todos. E recentemente nos podcasts, né? Que a gente agora tem uma mídia diferente, participando do Flow, Vênus, Inteligência Limitada, esses programas todos. Show. E de onde que veio esse despertar para a mente humana? Essa parte de hipnoterapia? De onde veio isso? Olha, quando eu decidi ser campeão de memória, eu decidi fazer psicologia. Falei, cara, eu não posso trabalhar com as técnicas sem ter um embasamento teórico. Então eu entrei na psicologia, não foi por causa de terapia, não foi por conta de hipnose, eu entrei para poder entender a mente humana, a neurociência, como que a gente memorizava as coisas. Só que na faculdade eu comecei a me apaixonar pela hipnose. Eu tive uma aula que chamava terapia sistêmica, terapia familiar. E lá era uma aula que tinha um professor que gostava de técnicas de hipnose ericksoniana, que é uma hipnose mais indireta, mais metafórica. E eu comecei a me conectar com a hipnose. E aí depois fui para outros campos da hipnose e aí acabei que eu me tornei terapeuta. Não tinha essa pretensão de trabalhar com hipnose. Eu tinha a pretensão de, na verdade, ser um mentor da memorização e da aprendizagem e ter um embasamento teórico para isso. Só que aí na faculdade de psicologia da UFMG eu comecei a gostar demais da mente humana, comecei a ficar muito intrigado
como que as nossas ideias podem ter, às vezes, um poder devastador na nossa mente, tanto de forma positiva quanto, às vezes, de forma negativa. E aí eu comecei a perceber que a hipnose é uma ferramenta que pode acelerar e muito os processos terapêuticos tradicionais e comecei a trabalhar com a hipnose. Entendi. Eu até conversei com o Ronaldo, eu já gravei 2 episódios de podcast com o Ronaldo também. Ele me falou que a hipnose, só a hipnose não muda nada, que ela é a ferramenta que vai auxiliar a gente desenvolver a nossa mente. É isso mesmo? É, exatamente. Por exemplo, vamos supor, dar um exemplo que é fácil de entender. Imagina que a pessoa tem medo de avião. Uma técnica tradicional da psicologia é o quê? Terapia expositiva. Como que é terapia expositiva? Você tem medo de avião? Então tá bom então. Você vai começar a se expor a situações que lembram você viajar de avião, vai ver vídeo de, enfim, às vezes até usando alguma coisa de realidade virtual, enfim, vai ficar se expondo. Só que, você concorda comigo que é muito mais fácil eu me expor, em termos de terapia, a ir pro shopping, vamos supor que tem medo de ficar em multidão. Pô, eu posso ir pro shopping todo dia à tarde. Medo de elevador, eu tenho um elevador, eu vou lá e vou me expondo. O avião é complicado, porque eu tenho que ficar pagando passagem. Sim. Ou seja, é um evento mais raro. Não é tão acessível. Não é tão acessível. A hipnose permite que essa terapia expositiva seja simulada. Então, por exemplo, eu consigo fazer a pessoa ter a sensação que está viajando de avião agora. Ou seja, da mesma forma que eu consigo, na terapia comportamental, fazer a pessoa que tem medo de elevador, cada dia entrar um pouquinho no elevador, eu consigo fazer isso com a hipnose para questões que são mais difíceis de fazer isso, como viajar de avião, por exemplo. Então, a hipnose ela permite que técnicas tradicionais de terapia sejam mais poderosas, tenham uma aplicação mais abrangente. Porque você pega, por exemplo, essa questão do medo de avião, que é só um dos exemplos. Sim. É difícil você conseguir, com o seu cliente, criar esse condicionamento, essas contingências, esse ambiente para poder fazer algo do tipo. E a hipnose permite que você, no estalar de dedo, esteja com a sua percepção em outra coisa. E cada indivíduo é diferente um do outro, por exemplo, em termos de tratamento, talvez, em termos de sessão, números de sessões, talvez um número dê certo para mim, uma quantidade específica para outra pessoa tem que ser mais, tem que ser menos. Isso aí é um laboratório individual. Para você ter uma ideia, às vezes, você está tendo um processo de terapia com o seu terapeuta, seja de hipnose ou não, e está tudo fantástico. Está acelerando. Aí você descobre, vamos supor que você é Lula, Bolsonaro, enfim, alguma coisa desse tipo, e você descobre que o seu terapeuta votou naquele que você considera o oposto. Isso é suficiente para poder o seu processo de terapia não funcionar mais. A terapia é uma coisa tão louca, porque ela envolve essa relação com o outro. A medicina não tem isso, por exemplo, sei lá, você está com um problema no coração. Ó, o Dr. House aí do coração, esse cara aí, e ele voltou no cara lá. Você não tá nem aí, cara. Eu vou deixar ele. Eu quero saber se ele vai conseguir consertar meu coração. Só que no caso da terapia, é uma coisa tão pessoal, tão subjetiva, que a relação que você tem com o outro, a conexão que você tem com o terapeuta, tudo isso pode mudar. Às vezes, cara, você tá indo na terapia, tá indo mega lentamente, aí você conversa com alguém, essa conversa vai gerar um contexto terapêutico que vai acelerar o processo. Vai ter gente que às vezes vai precisar fazer terapia mais de um ano para resolver coisas que são consideradas simples. E tem gente que às vezes vão ter traumas assim, que precisariam, sei lá, de uma década de terapia e que consegue resolver bem mais rapidamente. Não dá para poder medir. A gente até consegue algumas estatísticas médias, mas o problema da média é o seguinte. Vamos supor que tem uma sala com 40 alunos. E eu pego o número de sapatos de cada um, e vou somando e faço a média. E dá, por exemplo, 39,5. É a média. Mas não é o sapato de ninguém. Sim. A média não é o de ninguém. É um laboratório individual e os processos de autodescoberta, de arrumar recursos, são processos muito individuais. É difícil fazer estimativa. E falando um pouco sobre os nossos traumas, esses traumas que a grande massa das pessoas tem, vem direcionado da nossa infância mesmo, das nossas experiências de vida ou não? Independente do momento da vida, a gente é suscetível a criar traumas na nossa vida. Essa pergunta é muito boa, porque ela nos remete a um cara chamado Freud. Freud foi um dos primeiros terapeutas formais da história, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. E na psicanálise,
Era basicamente isso. Ou seja, para eu ter um trauma, um problema hoje, teve algo na minha infância que aconteceu. Ou seja, mesmo que o trauma não tenha sido na infância, teve algo da infância que me tornou suscetível àquilo. Então vamos supor, por exemplo, sei lá, a pessoa com 18 anos sofre um atropelamento e fica traumatizada. Para Freud é porque teve algo na infância dessa pessoa que a sensibilizou, que tornou ela mais sensível a isso. Agora, hoje a gente tem evidência sim de que a nossa infância é muito importante, mas não é igual Freud falava não, sabe? A gente muitas vezes tem uma vida que está funcionando tudo direitinho e às vezes uma perda, às vezes a perda da mãe, a perda do pai é capaz de ter um efeito muito forte. Então, como tudo na psicologia depende muito, sabe? Depende muito. Eu até acho que a nossa infância e nossa relação com nossos pais são muito responsáveis por que a gente é hoje. Seja por bem ou seja por mal, eles têm muita responsabilidade nisso. Inclusive, é muito intrigante o quanto que a gente se vê repetindo aquilo que a gente detestava os nossos pais. Sim. A gente detestava que o nosso pai fazia algo. Eu lembro que eu vi esses dias na internet alguém comentando do filme Titanic. E a pessoa falou assim: hoje, com 50 anos de idade, eu entendo que aquele namorado inicial da Rose lá era o cara certo. E que o Leonardo DiCaprio é o vilão. E é engraçado isso, porque a gente, na verdade, é claro que o nosso passado vai ter vai ter algum impacto na gente, a gente vai acabar repetindo algo que nossos pais faziam. Mas eu não acho mais que hoje a gente não tem evidência que é a ferro e fogo, como algumas pessoas dizem. E o interessante também que eu acho, Alberto, por exemplo, falando por mim, eu acho que eu tenho pensamentos que são da minha consciência e pensamentos que são da minha inconsciência que de alguma forma me auto-sabota. Por exemplo, até questão de crenças de merecimento. Talvez eu tenha determinado valor financeiro para investir em determinada coisa, só que por uma crença de merecimento eu não invisto. Eu enxergo isso como um pensamento sobre o meu subconsciente ali, claro. O meu inconsciente, que de alguma forma eu me auto-saboto para não conquistar aquilo. Acontece isso mesmo? Acontece muitas vezes a gente, inclusive, ter relações patológicas com merecimento, com dinheiro, por conta, inclusive, da forma que nossos pais lidavam com isso. Sim. Tem muita gente que não acontece. Os pais que nasceram nos anos 40, 50, 60, nasceram num ambiente muito de escassez. Então, para eles, tudo é gastar dinheiro à toa. Então, cara, é uma coisa impressionante. Você pega uma pessoa que tem hoje 70 anos de idade, você fala para ela assim: olha, estamos com dinheiro aqui, vamos fazer uma viagem, nós dois, você escolhe onde você quer ir no mundo. A pessoa não sabe falar não. Não, quero não, mexe com isso não, bobajada isso, não precisa mexer com isso não e tal. Porque essa ideia do merecimento, essa ideia esses padrões familiares vão ficando muito fortes e são algo inconsciente mesmo. O nosso inconsciente está mexendo com aquilo o tempo todo. E parte da terapia é pegar aquilo que é inconsciente, tornar consciente para a gente perceber que a gente pode mudar, né? Sim, sim. Mas tem muita coisa que a gente faz que é inconsciente e o pior que a gente se vê igual aquela música do Belchior de como nossos pais. A gente está repetindo, às vezes, comportamentos que a gente detesta. É muita repetição de padrões, né? Muita. E, Alberto, como é que está hoje na sua experiência profissional, pessoal, dos seus pacientes? Como é que anda a mente das pessoas hoje? Falando assim, a gente não pode generalizar, né? Cada caso é um caso. Mas como é que tá? O pessoal tá muito nessa pegada de autodesenvolvimento ou tá muito para trás, precisando buscar cada vez mais para se descobrir, para descobrir quem realmente ela é, para de fato viver, não sei se a gente pode chamar de propósito. Olha, o que eu penso é o seguinte, eu acho que é complicado eu pensar nas pessoas que eu atendo. Porque as pessoas que eu atendo são a minoria das pessoas. Hoje, se fala muito de saúde mental, mas eu não acho que tem uma conscientização de saúde mental. Não acho. O que eu acho, existe uma conscientização apenas em termos medicamentosos. Sim. Então, por exemplo, que a ansiedade é um mal aí que está todo mundo tendo problema, mal do século, todo mundo reconhece. Só que o nível de consciência das pessoas em relação a esse problema
Não passa pela terapia. Passa pela medicação. E as pessoas não entendem que psiquiatra é importante, mas é importante ter acompanhamento. Ou seja, psiquiatra não é ir lá uma vez, pegar o remédio e chutar o balde. Porque muitas vezes as pessoas recebem receitas que elas não são datadas. Sim. E pode ficar repetindo a receita e tudo mais, e o cara nunca mais volta no psiquiatra. E aí quando você pergunta das pessoas que eu tenho atendido, eu tenho atendido pessoas que são as pessoas que perceberam, olha, eu preciso de terapia. Sim. Só que eu acho que essas pessoas são a minoria. Sim. São a minoria. Agora, é claro, como existe muita pessoa no mundo, é claro que eu consigo atender muita gente. Mas eu tenho a sensação de que a maior parte das pessoas não se conectou ainda, de forma alguma, com a importância da terapia, sem falar de hipnose ainda. Falar de hipnoterapia aí seria algo ainda mais raro, né? Mas da importância da terapia para o desenvolvimento pessoal. Eu vejo as pessoas, até mesmo o sommelier de remédio psiquiátrico, alguém chegar assim, nossa, eu tô tomando um remédio tal, eu tô tomando remédio tal, as pessoas ficarem brincando em relação a isso, tem muito meme na internet em relação a isso. E eu acho isso muito negativo, porque dá uma falsa sensação que as pessoas estão se percebendo, se incomodando com isso, mas não estão. E você enxerga que isso é uma questão cultural, de fato, a pessoa buscar mais o teor curativo do que preventivo? Olha, que é algo cultural, não tem dúvida. A pessoa quer uma pílula. Ela não está querendo realmente o desenvolvimento. E eu estou nem falando de prevenção, porque prevenção para mim é mais complicado ainda. Em termos de curar mesmo, fazer o processo curativo, vai passar pela terapia. Mesmo tomando remédio, vai ter que passar pela terapia, porque o remédio, ele controla o organismo, controla o cérebro, mas ele não dá competência. Então, por exemplo, eu consigo dar um remédio para alguém que tem crise de ansiedade. Sim. Mas eu não consigo. O psiquiatra consegue dar um remédio para crise de ansiedade. Tá, mas para diminuir a intensidade das crises, ela tem que desenvolver estratégias mentais, estratégias cognitivas, estratégias comportamentais. Senão, ela vai ficar tomando remédio até o remédio não fazer mais efeito. Entendeu? Então, o remédio ele sempre funciona bem se associado com terapia para a pessoa desenvolver competência. E, em geral, eu não vejo que as pessoas estão com essa preocupação, não. E falando um pouco sobre o ambiente de alguma forma molda a forma dos meus pensamentos, das minhas ações. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu até comentei na minha palestra que teve uma médica que queria que o pessoal do hospital emagrecesse e tomasse menos refrigerante. Ela não conversou com ninguém. Ela simplesmente chegou na cantina, colocou mais água disponível à venda. Colocou água na caixa registradora, colocou... Os refrigerantes continuaram os mesmos, só colocou mais água. Só de fazer isso, caiu em 11% o consumo de refrigerante e aumentou em 15% o consumo de água. Porque o ambiente é a força invisível que mexe, que molda nosso comportamento. E é por isso que eu acho que um evento como esse é legal de ter. Sim. Porque você sai da sua casa, do seu ambiente, que muitas vezes é um ambiente não produtivo, de pessoas que estão focadas no problema, para ir ver pessoas que estão prosperando, ver pessoas que estão desenvolvendo projetos, se conectar com outras pessoas. O ambiente, eu não tenho dúvida nenhuma que se você quer transformar a sua vida, você vai ter que começar limpando seu armário. Alberto, agora eu gostaria de saber por você um pouco mais sobre os seus livros, que eu fiquei sabendo nos bastidores que você tem uns 300 livros aí para ensinar para a galera. Eu tenho... O pessoal do Diamond, do VIP aqui, ganhou um livro meu, Mentes Extraordinárias, só que o Ronaldo comentou assim, você vai ter que assinar e são 300 participantes que vão ter esse livro, vai ser ótimo. Inclusive esse livro, Mentes Extraordinárias, que é um dos meus livros, ele semana passada estava na lista dos mais vendidos do Brasil. Estava entre os 20 mais vendidos do Brasil. E o pessoal que está aqui no evento vai ter a chance aí de poder ter a cópia autografada, tirando fotos e tudo mais. Vai ser ótimo estar com esse pessoal. E você consegue dar um pequeno spoiler sobre esse livro? Olha, os livros, eles ensinam como desenvolver nossa memória. Então, são técnicas para poder aprender novos idiomas, técnicas de anotação, como que você aumenta a sua consideração, como você consegue ler melhor. Então, são técnicas que podem transformar a sua memória em algo melhor. Inclusive... Algo que sempre me norteia em relação a isso é o seguinte. Não existe memória ruim. Existe a pessoa com o comportamento de memória ruim. Sim. Não existe pessoa que lê mal. Existe pessoa que tem um comportamento de ler mal. Por quê? Quando eu coloco em nível comportamental, eu consigo mudar. Porque enquanto eu fico falando, eu não leio bem, eu sou burro, eu não consigo fazer, eu estou o tempo todo tirando do nível do meu controle, que é o comportamento, que é o ambiente. Então a gente ensina técnicas comportamentais e cognitivas para as pessoas desempenharem uma mente brilhante, uma mente extraordinária. E é fácil mudar essa mentalidade das pessoas ou não? Olha,
As técnicas são bem simples de serem aplicadas. São bem simples. Agora, cabe à pessoa querer realmente fazer esse tipo de mudança, querer incorporar no dia a dia dela a mudança, porque tem muita gente que não quer mudar, né? Sim. Aí, às vezes, a pessoa acha que o livro é tipo a pílula do psiquiatra. Vai comprar o livro e o livro sozinho resolve. Não, tem que aplicar as técnicas, né? Alberto, para a gente ir para o nosso final, eu gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem final, principalmente para aquelas pessoas que têm essa dificuldade de memorização, busca essa famosa pílula, né? Então, eu gostaria que você desse uma mensagem com teor de puxão de orelhas. Duas dicas importantes. Primeiro, mais importante do que aprender coisas novas é guardar aquilo que você acaba de aprender. Ou seja, as revisões são mais importantes que o processo de começar a aprender qualquer coisa. A gente tem um fenômeno que a gente chama de transitoriedade da memória, que é a nossa memória, ela se esquece. Ela se esquece e numa velocidade muito grande. Então a gente tem que ter muita mais preocupação em resgatar aquilo que a gente está vendo. Senão a gente fica sempre naquela sensação de estar começando do zero. Porque aprende, esquece. Peraí, o que eu já aprendi? Vou rever, vou fortalecer isso. E outra dica que eu acho essencial é parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é terrível para a nossa memória. É terrível. Então, se a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente às vezes acha que eu esqueci o nome do fulano. Cara, você nem ouviu o nome dele. Sim. Você estava fazendo, mexendo no celular, conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo. E a nossa memória requer que a gente seja presente no aqui e agora. Mas se eu estivesse aqui conversando com você, mexendo no celular o tempo todo, a gente não ia conseguir conversar de verdade. Sim. Se eu estivesse respondendo um monte de coisa, enfim. E como é que foi a experiência do iSummit? Curtiu? Eu achei muito bom, gostei demais. E eu estou muito lisonjeado de poder contribuir para um evento que certamente já marcou aqui o calendário de eventos da cidade. O que você achou da energia do pessoal? Achei boa demais, porque é um pessoal que está querendo muito se conectar, aprender e desenvolver, e mostrando que o pessoal de Uberaba tem sede pelo conhecimento, sim. Eles só precisam dar oportunidade. Sim. E o evento está trazendo isso. Show, Alberto. Valeu Muito demais. Obrigado pela possibilidade. Continue aí pelo trabalho, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Valeu demais e até a próxima.